Segunda-feira, 11 de agosto de 2025. Agora são 5h43. Repito, frio, o inverno no Rio Grande do Sul continua sendo histórico. Agora são exatos 5h42 e eu estou aqui gravando esse vídeo. Então eu convido você, gremista, para sentarmos confortavelmente no sofá e falarmos sobre uma verdade absoluta. Hashtag Guerra Bunda Mole. Simples, direto, objetivo. Bem ao estilo sofá de pobre. Precisamos da sua ajuda. O QR Code está aí na tela. Use-o sem moderação, pois sem você nós não existimos. Sofá de pobre é autêntico, não se esconde no politicamente correto para parecer queridinho. Defende suas convicções, custe a quem custar. Nome sofá, sobrenome polêmico. Tem opinião formada e a defende. Sofá de pobre não segue uma trilha, desvia de pedradas. Perseguido, bloqueado, desmonetizado, hostilizado, ridicularizado, simplesmente segue em defesa do que acredita. Nada demais se não convivesse com criaturas da espécie humana. Entre elas, um número significativo de pessoas que acreditam ter o direito de falar o que pensam, sendo extremista ao ponto de ostentar a bandeira do tolerância zero ao contraponto. Difícil saber se você pertence ao grupo do pró ou do contra. Se for pró, ajude-nos a continuar. Se for contra, muito obrigado por prestigiar e estar assistindo esse vídeo e mesmo discordando, continue. Críticas construtivas sempre serão bem-vindas. As ofensas para nós são a certeza de que estamos no caminho certo, pois diante das reações intempestivas que enfrentamos, temos a certeza que o que falamos tem sim a sua importância, por serem verdades sempre baseadas em argumentos concretos difíceis de serem desmentidos. Efeitos colaterais são coerentes. Nos tornamos alvos daqueles que acreditam que, atacando quem publica, irão minimizar o teor do publicado. Mas eu começo perguntando: alguém sabe me explicar o que aconteceu ontem, 10 de agosto de 2025, na Arena do Grêmio? Sport Recife 1? Aquele amontoado que entrou em campo com a camisa tricolor, 0. Diante de 35 mil retardados, entre os quais eu me incluo. Numa noite gelada de Dia dos Pais, lá estávamos nós, seguindo a nossa via sacra, tentando apoiar, incentivar algo que intimamente todos sabemos que não chegará a lugar nenhum. Grêmio 0, Sport 1. Não que para mim tenha sido surpresa. Quem acompanha o Sofá de Pobre sabe. Eu venho avisando. Eu cheguei a afirmar que o Grêmio não conseguiria um resultado minimamente satisfatório contra o Sport em casa. Um time que em 16 rodadas do Brasileirão havia empatado 6, perdido 10. Algo histórico. Um time que estava há 140 dias sem ganhar de ninguém. Mas a gente sabe, está em crise. Enfrente o Grêmio. Então não se iludam. A decepção não é pelo fato do Grêmio ter perdido em casa para o pior time do campeonato. Não. É ver confirmado que o Sport, em crise, mas crescendo, a gente percebe que ele está evoluindo. Na hora que precisava, deu a sorte de jogar contra o pior time do campeonato. Porque essa é a realidade. O Grêmio passou o primeiro semestre dando vexame. Copa do Brasil Sul-Americana, enfrentou times frágeis e foi eliminado de forma vergonhosa. Aí veio aquela janela salvadora da Copa do Mundo de Clubes. O Grêmio teve 30 dias para arrumar a casa, sabendo que a sua única preocupação
Seu único compromisso era o Campeonato Brasileiro. E que o Grêmio fez. Não dá para entender, ou dá para entender. Hashtag guerra bunda mole. Cara, como pode um clube que se diz profissional chegar nessa altura do campeonato tendo que improvisar zagueiros, volantes na lateral direita, porque não tem um jogador da posição para escalar. O único que tinha, eles venderam, o Igor Serrote. Como pode alguém ainda escalar Edenilson, um ex-jogador em atividade, que se arrasta em campo, para que ele seja a solução no meio-campo? Como pode? Cara, tem vários clubes aí sofrendo por não ter um elenco para encarar o calendário. Na contramão, o Grêmio não tem time. Aí, mas contrataram. Sim, contrataram. E ontem em campo, nós vimos Balbuena e Carlos Vinícius. Olha, eles mostraram algum potencial. Agora está chegando o Roger Guedes, mas não vai mudar nada, porque andorinha sozinha não faz verão. Nova essa, né? Porque o problema do Grêmio é estrutural, é mentalidade. Hashtag guerra bunda mole. Então, o que foi aquilo? Bom, primeiro teve a homenagem, bela homenagem do clube aos pais gremistas, na verdade, aos pais no geral. Porque eu acho que nessa data, a gente esquece um pouco a questão camisa. Agradeço ao Grêmio pela parte que me toca. Só que eu estava ali para ser homenageado de outra forma, vendo um time representando o Grêmio Futebol Portuguesense. Mas não, tá tudo errado, tá tudo estranho. Desde o início eu tenho falado. Mano não é o problema, mas está longe de ser a solução. Mano é um técnico ultrapassado. Ele não tem o que oferecer para mudar a situação. Ele parou no tempo. E está tentando de todas as formas dentro daquele pouco que ele tem. Vejam. Ele lançou o Riquelme. Eu sempre fui a favor. Era algo que eu criticava o Renato. Porque jovem hoje tem que ser lançado. Enquanto Palmeiras, Fluminense, Botafogo, os clubes de ponta estão colhendo frutos por lançar seus jovens atletas que entram em campo, dão o retorno técnico e ainda viram uma fonte de renda considerável na hora de serem vendidos. Porque a Europa quer isso, jovens no início de carreira com potencial e sem os vícios que possam ir para lá e aprender a jogar futebol, não o esporte que se pratica aqui. Só que Mano está teimando com Riquelme. Riquelme, eu não vou, sabe? Não vou agora fritar o menino. Não. Mas basta olhar para ele e enxergar uma versão moderna de Jean-Pierre. Tem alguma habilidade, mas ele é lento, devagar. Tem hora que desliga. Pensa 2 horas até fazer uma jogada, num time que se propõe a ser veloz, porque dá a bola para o adversário, fica todo mundo dentro da área, sonhando com uma bola para contra-ataque rápido, e ali está o Jean-Pierre. Digo, o Riquelme, ali está ele. Ou até mesmo o Luan nos seus piores momentos, ali está. O Alisson é um bom jogador, claro, é um ponto habilidoso. Mas, poxa, o Alisson não sabe marcar. E ele joga pela direita, onde o Grêmio não tem um lateral de ofício. Então, aquilo ali é uma avenida. E os problemas se repetem. Porque o Grêmio não tem peça de reposição. Que Balbuena venha, estreou bem, e dê, sabe?
seja uma figura de respeito, seja uma referência naquela defesa. Mas pobre do cara, ele vai ficar exposto, ele vai entrar no primeiro embate com os atacantes, é caixão e vela preta, ele não tem cobertura, porque o Grêmio não tem meio e não tem um meia. Mas segue sem contratar. Hashtag guerra bunda mole. Então o que esperar do Grêmio contra um Atlético Mineiro em Minas? O mesmo Grêmio que perdeu para o Cruzeiro, que perdeu para o Sport, que quase não venceu o Fortaleza, que também está numa draga triste. É esse o Grêmio. E o pior é que vai abrir a janela agora e vai continuar sendo o mesmo Grêmio. Então, eu fui ao jogo. Podem rir, eu estava lá. Só que eu não acreditava em algo diferente. Eu fui até para passear, para me divertir, para acompanhar o meu time no Dia dos Pais. Olha. E agora eu estou aqui. Eu estou aqui não cheio de pompa, eu já sabia. Tanto que aparece agora aqui no vídeo capas dos anteriores que eu coloquei falando o que ia acontecer. Ah, eu estou orgulhoso, eu acertei mais uma. Não, eu estou triste de saber que eu estava certo. Antes, eu estivesse agora na frente do espelho dizendo pessimista, tu não é gremista. Ah, tu só pensa no pior. Que, aliás, é o que falam do sofá de hipócrita. Que eu sou um modinha. Quer dizer, eu estava lá na arena, tremendo de frio, gelado, vendo aquilo dentro de campo. E eu sou modinha. Então é isso, minha gente. O que nós vimos ontem, eu não sei explicar. Porque eu ainda estou em estado de choque. Mas é a realidade. E, se por acaso começar a ver as notícias, estar estampado que Mano Menezes segue técnico do Grêmio, aí vai se repetir o mesmo que aconteceu com o Renato, que desde maio de 2024 a gente percebia que ele teria que ser dispensado, que aquele ciclo tinha terminado, e Guerra insistiu até o final do ano e deu no que deu. Por uma teta não foi uma vaca. Quase caímos novamente. Só que agora em 2025 a situação está pior do que na temporada passada. E se Renato ficou e quase levou o Grêmio para B, com certeza o Mano não vai se limitar ao quase. Então agora, antes que o pior aconteça, algo tem que ser feito. Mas não só visando jogadores, comissão técnica. Temos que pensar em botar freio no hashtag Guerra Bunda Mole. Porque se esse homem continuar administrando o Grêmio, pensando na sua reeleição e atrapalhando gente como Marques, Rico, outros gremistas que querem o melhor para o clube, então se olhe no espelho e conclua. Hashtag torcedor bunda mole.